Fala galera, estamos aqui na Odontomedic da professora Liandira. Vamos conhecer um pouco da clínica dela. Nosso colega ali, Ronald. E aí, Ronald, beleza? Temos ali, ó, tipo de consulta. Tem aqui um café. Você quer até um café? Vamos lá conhecer a clínica. Temos aqui, ó, consultório 1 e muito mais consultório aqui dentro, certo? E aí, professora, tudo bom? Vamos conhecer. E aí, Kátia? Ah, Kátia, já apareceu, Kátia. Auxiliar da professora aqui, ó. Fala pessoal, estamos aqui na clínica da professora Liandira, onde ela vai falar um pouco sobre o CIV. Tô me sentindo doutor aqui, ó. TV CIV pra vocês aí, ó. E aí, Pro? Vamos lá? Vamos! Olá pessoal, nós agora vamos ter uma pequena mesa demonstrativa para explicar, né, sobre a manipulação, sobre algumas propriedades que nós temos de um material que é excelente, que chama-se de cimento de ionômero de vidro, tá? A gente conhece com a sigla de CIV, certo? E como é que esse material funciona, por que é que temos a utilização desse material? Na realidade, a gente tem três tipos de cimento de ionômero de vidro, que são o cimento de ionômero de vidro alto, o cimento de ionômero de vidro, que também ele é usado sendo alto, mas na cimentação, e o que não está aqui na mesa demonstrativa, que é o cimento resinoso, certo? Esse cimento de ionômero alto, que são esses três aqui, ele tem algumas características que lhes são peculiares, como por exemplo, esse daqui da marca Maxion R, tá? Esse ionômero de vidro, a gente faz a manipulação, que depois eu vou mostrar cada um separadamente, na proporção de 1:1, e nós inserimos na cavidade. Temos também um outro que surgiu no mercado, que também é alto, que é esse Ionz, que ele, além dessas características que os ionômeros têm, ele também pode ser usado na técnica de ART. E temos também um cimento de ionômero de vidro, que ele é utilizado para a cimentação de algumas peças, né, protéticas, por exemplo. Então, quais são as propriedades, né, quais são as vantagens da gente usar esse cimento de ionômero de vidro? É porque ele é biocompatível, ele tem um pH neutro, ele tem uma boa adesão à dentina, ele é um material muito próximo, ele tem uma resiliência muito próxima à dentina. Agora, ele não aguenta tantas cargas mastigatórias, certo? Mas ele é um material que ele libera fluo, então ele é anticariogênico. Ele serve como material também forrador, então se a gente tem uma cavidade que seja profunda, a gente pode fazer um forramento, né, com hidróxido de cálcio e depois colocar o ionômero, porque esse ionômero a gente vai acompanhar a evolução do paciente e vai observar no período de 45 a 60 dias, se não houver sintomatologia dolorosa nenhuma, é chamado tratamento expectante, ele tem uma grande chance de dar certo. Também ele pode ser usado em cavidades médias, né? Então, como forramento, ele é um bom material a ser utilizado. E o outro material é o de cimentação, tá? Como eu já falei, para peças protéticas. E o que não está aqui na mesa é o material que é o CIV modificado por resina, né? Que tem o Vitrofil, por exemplo, que é o que está no mercado, que a gente faz a proporção, né? E ele é ativado através de um fotopolimerizador. Então ele tem a substância, né? Tem uma carga específica que no qual vai fazer essa fotoiniciação, né? Através da ímã e conseguir sim ter aquela presa. É um material que é mais estético, é muito usado em odontopediatria para restaurações. Então são materiais que estão disponíveis no mercado e eles têm uma grande... Ai, Lucas. Sabe, assim, pra senhora explicar, assim... Como você sabe que cada um vai usar? Quando a gente vai utilizar, basicamente é assim... A indicação de cada um. Se a gente precisa fazer alguma agitação antes de... Sim, não falei. Isso tem que fazer. Tem. É um passo a passo que tem que fazer, ser né? feito, né? Quando a gente vai pegar uma... Pronto. Bom, eu queria saber se antes da gente utilizar o cimento, né, o pó, se a gente deve fazer alguma mistura ou pode chegar e colocar a colher e depositar em cima da placa. Certo. Porque
Queria que a senhora explicasse pra gente. Tem um medidor específico, né, para cada material que já vem na própria caixinha, junto com o pó e o líquido, certo? Agora, o que é que a gente deve fazer? Esse material, por exemplo, que é o de cimentação, na bula sempre vem explicando a proporção, então a gente sempre agita, não é? Para as partículas elas se aglutinarem, certo? Esse daqui que é a proporção de 1 para 1, então a gente vai colocar o medidor, certo? Agora tem que ser o quê? De forma rasa, a gente não precisa colocar ele muito cheio. Ó, uma do pó. Eu quero pra senhora lembrar que se no caso pegar com excesso a mais, a gente poder retirar, né, com a espátula. Com a própria espátula, né? Mas aqui dentro ele já tem na própria embalagem do pó, ele já tem a composição, né, que já sai da abertura da saída do pó. Ele tem uma limitação que você já vai justamente colocar na medida exata, aquela não vai sair em excesso. Se você colocar e comprimir contra o vaso, né, você já sai a medida certinha. Essa é a porção certa. Certo? E o líquido, o que é que a gente faz? A gente dispensa a primeira gotinha, porque pode sair com bolhas. Ó, e na realidade a gente usa uma gota. Pronto. Próximo ao pozinho, né? Próximo ao pó. Por quê? Você vai manipular e misturar de uma forma homogênea. Então você vai aglutinar, né, o pó ao líquido e aí depois você vai inserir, no caso, se for aqui, por exemplo, que é de cimentação, então vai ser na peça protética, né, como a gente tem aqui. Então aqui é um modelo de uma coroa que a gente vai cimentar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai manipular o pó com o líquido, ó, de uma forma que fique homogêneo. Ó, comprimindo contra a placa e depois você vai raspar com a própria espátula. Depois você vai pegar com espátula de manipulação. Agora tem que ser no tempo clínico, né? Com uma certa agilidade para que não venha ao material tomar presa, porque ele vai mudando. Prática é o brilho, vai mudando o brilho, certo? Ele vai ficando mais opaco. Então o que é que a gente faz? Inseriu dentro da peça, então a gente vai na unidade que vai ser cimentada no preparo e aí a gente coloca em posição. Remove os excessos, né? Caso tenha, com uma sonda, a gente passa direitinho. Depois a gente pode também passar um fio dental nas interproximais, porque aí você tira aquele excesso que ficou, porém com todo o cuidado, ó. Você coloca, ó, da incisal, puxa, porque no momento que a peça vai ser cimentada, a gente não pode puxar de volta, porque corre o risco de falhar nessa cimentação, nessa adesividade. Então a gente coloca, ó, e aí a gente vai puxar. Passa o fio dental, sempre na mesial e na distal, e puxa sempre em relação à cervical. Pronto. Então, esse passo da cimentação, né, que esse ionômero é utilizado, foi o que? No caso, para uma coroa, né, para uma peça protética. Porém, existem outros ionômeros que também são usados para unidades dentárias. Então, pode ser tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente. No caso dos tecidos, né, como tratamento restaurador traumático, como já existem materiais, né, aqui do ionômero, algumas especificações de mercado. Então a gente pode também utilizar em várias cavidades, né, uma classe 1, uma classe 2, uma classe 5, a gente pode utilizar sim esses materiais, né, alguns casos como acompanhamento, como eu falei no expectante, e outros não, como um restaurador mesmo, e fazer o acompanhamento daquele paciente.
Não tiver dúvida, você fala. A outra ele vai mostrar em seguida na câmera. Se inscreva. Bota essa parte e conferir. Não, tá no labor. Nesse caso, aí seria melhor a senhora botar o rolo ali pra manipular e a senhora... Ou não? Tá? As Centrix tem que ser muito rápido. Muito fácil. No dente, nesse caso aí foi o superior. Se for inferior. Não, nesse caso aqui foi superior. Aí o que é que acontece? Volta a pergunta de novo. Que eu apertei pra parar e tu continuou. Tá. Pronto. A questão aqui foi um dente superior. Para o paciente sair do consultório, mais ou menos quanto tempo a gente espera para liberar? Ou colocou, a gente... Você coloca, espera tomar uma presa, você vai ver que ele endureceu um pouco. Sim. Aí você passa uma cureta pra você ver o excesso, tudo como é que tá. Quando você colocar na cavidade, então com a espátula de inserção, né? Porque aqui a gente já foi colocando e dando a forma, você pode já remover alguns excessos. Entendi. Né? Não colocar muito, então você colocou, tenta já ir organizando contra as paredes, que a própria Centrix ele já vai dar, quando você injeta o material, ele já vai ficando na forma, mas com a espátula de inserção você vai acomodando melhor, para respeitar a anatomia. Pronto, depois disso você vai observar que o aspecto vai mudar, em vez de ficar brilhante, ele vai ficar mais opaco. Então quando você até tocar com a espátula de inserção, que você viu que está um pouquinho mais durinho, que ele não está mole naquela fase parecendo um chiclete, porque são algumas fases também que o ionômero passa, tá? Então nessa fase que você vê que ele não está mais grudando, então você pode sim remover os excessos com a cureta, aí você chega à oclusão, tudo direitinho. Obrigada. Melhor parte agora é desmontar a mesa. Tinha que ser com a luva, né? Mas, aqui, ó, puxa a Centrix pra trás, aí, ó, tira a pontinha. Essa ponta não é reaproveitável, então esqueça que isso aqui vai ser para o lixo, tá bom? E agora os materiais que a gente vai guardando.